Oi, Vivi. Vivi, você ia curtir, viu, hoje lá. Foi muito bom. Excelente, continue batendo ponto mesmo. Super bem-vinda. Olá. Foi muito boa mesmo. Mas vale a pena ir depois e vir na canoagem. É muito legal. Tô pra ir, a Rê falou que tem um. Porque normalmente eles não fazem domingo, né? Mas ela falou que durante a semana tem um esquema que dá pra ir cedão pra ver o sol nascer. Mas aí é cedão. Aí tem que ver. Você pilha cedão, então? Eu tô relativamente acostumada, né? Por causa do horário do treino. Só que ela falou que rola, tipo, a primeira aula é 5h20 da manhã. Aí tem que ser um dia assim pra ir no esquema. Vamos combinar então. A gente fala com ela. Oi, Yara. Oi, Ever. Chamar vocês. Ah, então pronto, Vivi. Já acorda mesmo? Aí é só acordar um pouco mais cedo, porque tem deslocamento e tal. Ou então, porque pra ver o nascer do sol tem que ser esse horário mesmo, eu acho. A gente pode trocar uma ideia melhor. É, acho que dá certo mesmo. É, Bel, eu convidei vocês aí. É só aceitar. Pronto, acho que agora vai dar certo. Oi, Renan. Renan também deu mole. Você e a Tatá, vocês deram mole. Podiam ter ido hoje lá. Eber? Deixa eu ver. Tá bom.
É só você aceitar. Você não apareceu nada aí, Eber? Não rolou? Ah, então, Renan, é. Vocês deram muito mole, é muito massa o esquema, sério. Tava falando com a Vivi que de repente a gente pode combinar de um dia pra ver o nascer do sol. Mas aí tem que ser cedo, mais cedo. Éber, eu vou convidar vocês de novo, tá? Apareceu aí? Clica no maisinho na câmera pra aceitar, Éber. Oi, Manu. Aí, Aí, garotos. é, cheguemos. Aí, coisa boa. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo. Só ajeitando aí a câmera, né? Vai ficar na mão mesmo. A Sandra tá com o pé, quebrou o dedinho essa semana. Oh, meu Deus. Sério? Aí a gente, sério, aí tá aqui com o pé pra cima e tem que ficar com o pé pra cima e a gente tá aqui na cama mesmo. Eu falei, cara, fica aí com o pé pra cima, senão incha. Entendi. Nossa, não, mas vai dar tudo certo. Melhoras. Dedinho a gente não dá nada, Obrigada. mas quando ele pega, né? É, Poxa, uma topada com o dedinho que eu nunca pensei que ia dar nada. Quebrei. Oh, meu Deus. Tá louco. É, é duro, né? Ai, gente, olha, agradecer muito, muito, muito vocês terem topado, assim, participar e estarem aqui, né, num domingo à tarde, né, podiam estar tranquilos aí, relaxando o pé, descansando, e toparam estar aqui com a gente. Então, assim, primeiro agradecer demais e dizer assim, Sandra, a gente não se conhece pessoalmente, né, mas assim, o Weber fala muito de você, a gente conversa sobre milhões de coisas, assim. E logo que entrou esse projeto, eu lembrei muito de vocês, assim, sabe? E é top mesmo, Vanessa. Das coisas que a gente conversa, assim, eu acho Vanessa, que é muito legal, assim, né? Vocês terem vindo abrir a história de vocês aqui pra gente. E pra gente começar, assim, contar, né? O tema, né, da história de vocês, que é assim, que vocês descobriram um objetivo em comum, né? E aí vocês vão contando aos poucos esse objetivo aí. Que é muito interessante, assim, né? Eu fui trocando ideia também com o Eber e tal. Então é muito bonito perceber tudo isso, né? E a gente está aqui nesse curto tempo que a gente passa aqui na Terra para estar um com o outro, né? Para a gente estar sempre amando acima de tudo. Né? Então eu acho que como nem todo mundo conhece vocês, seria legal vocês começarem se apresentando. E aí depois vocês vão, aí como se conheceram, tal, tal, tal. E é para ser uma conversa gostosa. É para ser um bate-papo, assim, a gente vai tocando. Se alguém tiver alguma pergunta também, vai fazendo. E aí a gente vai indo. Legal. Assim, antes de a gente começar qualquer coisa, a gente queria falar de um objetivo que a gente tem, né? A gente fez a live do nosso aniversário de casamento e eu queria dizer que o Weber falou um negócio muito interessante no dia da nossa live. Ele falou assim que tem muita gente fazendo uma propaganda hoje em dia contra o casamento, né? Falando que é É, ruim, que não dá certo, que depois de um tempo acaba, né? Que fica sem graça, que você não tem mais nada para conversar, né? E a gente que tem um bom casamento, a gente tem que divulgar que o casamento é bom, sim, fazer a propaganda boa do casamento, né? é isso Então, mesmo. falei, é isso, né? Então a gente quer fazer a propaganda boa do casamento, dizer que o casamento pode dar certo, dizer que o casamento é bom, sim. Não é fácil, dá trabalho, Sim, sim, né? sim. Que é o outro lado da moeda, né? Porque a gente, às vezes, aquela piada da piscina vem que tá quentinha, né? Às vezes se vende uma coisa também que, no final das contas, não é uma coisa muito É, romantizada, muito idealizada, que também não é por aí, né? sim. que é uma das coisas que, do meu ponto de vista, faz as pessoas não darem certo, faz o casamento às vezes não dar certo.
É essa visão romântica de que você não vai passar por dificuldade, que você não vai ter problema. Isso é irreal, né? Sim. O verdadeiro é que você tem problema sim, você tem dificuldade, você tem crise, né? Tem hora que você tem vontade de mandar o marido para casa da mãe, ele também tem vontade de me mandar para casa da minha mãe, Sim. né? Isso acontece. Mas a gente tem um objetivo maior, né? Mandar pra casa da mãe é quando a gente tá com pouca raiva. É, porque tem outros lugares aí que passa, né, pela cabeça. É, Isso faz parte, né? Isso faz Faz parte parte. do casamento, né? total, Isso faz parte do total. casamento. Tem uma, quando você está casado, a gente demorou bastante tempo para ter filhos, né? Depois que a gente estava casado. Vamos começar a história, né? É, mas tem que se apresentar primeiro, então. Fala, aí é isso aí. Bom, eu tô nessa live de hoje porque eu sou muito amigo da Pri, né? A gente acaba que no trabalho lá, no decorrer do trabalho, a gente foi conhecendo um aspecto um do outro que é coisa de Deus, né? E a Priscila fala, qual que é a sua paróquia lá, Priscila? São Francisco de Assis. No Lago, né? É no final da Asa Norte. Lá da Asa Norte. Então, aí, só que eu conversando com a Priscila e a gente viu que ela tinha uma afinidade com Deus, assim, eu falei, cara, essa menina é uma menina de Deus demais, meu Deus do céu. E a gente começou a falar muito de Deus, a gente compartilhou leituras, né, Priscila? Sim. Até teve um livro que você me deu que me roubaram na praia, mas enfim, alguém leu aquele livro, então talvez tenha feito bem. E o livro era muito, muito interessante, e aí a gente sempre compartilhou dessas coisas, né? E ainda tem uma coisa muito importante nessa história, que eu sempre fui na sala da Priscila roubar doces nos potes dela, então É verdade. não teve essas coisas. E às vezes até eu chegava lá, ela não estava, uma pessoa muito ocupada, né? Ao contrário de mim. Aí eu chegava lá, ela não estava, eu entrava, olhava para um lado, olhava para o outro, fala para a Priscila que eu passei aqui, ia lá nos potes doces, pegava os doces e ia embora. Ai, que... Maravilhoso, é isso mesmo. Oh, meu Deus. E ela fazia um trabalho muito chato lá no negócio, que eu falava, Priscila, você é uma santa, cara. Você consegue fazer inventário, meu irmão, isso é coisa de gente de Deus mesmo, sabe? Porque lidar com as coisas do cão. Você tem que lidar com as coisas do cão, porque inventário não foi Deus que inventou, não. Mas tem que ter sangue frio ali para lidar com essas coisas. Enfim. E aí, então, como eu falo muito da Sandra, ela acabou vendo isso e sempre teve essa admiração, eu sempre vi essa admiração pela questão dos casamentos. Ela falava, né? Isso sempre. E aí, quando eu vi, ela já tinha 35 vídeos de lives com pessoas toda semana. Eu falei, caraca, você já tá com o negócio lá na frente já, cara. Entrevistando toda semana, conversando com casais, né? E aí ela me convidou, ela falou, eu queria te chamar e tal, e eu fico muito feliz de poder participar. Então, eu tenho um super carinho pela Priscila e por compartilhar esses ideais, né? Por compartilhar essas coisas e fazer propaganda do casamento. E é recíproco, hein? Muito. E aí eu trabalho na empresa Brasil de Comunicação desde 2006, tenho 45 anos, 2 filhos, um de 14 e um de 11, vai fazer 12 em setembro, o de 14 recém-aniversariado aí, e adolescente, entrando assim, bem na adolescência mesmo, e eu tô apaixonado por essa adolescência que dizem que é tão chato e eu tô gostando. Que bom. Então, eu não conheço a Pri pessoalmente, como ela falou, né? Sou esposa do Weber há 22 anos e só conheço a Pri, então, indiretamente. Desse jeito. Né? Sou carioca, mas estou morando aqui em Brasília há 25 anos. Completei no ano passado 50 anos de idade. Sou uma senhora aposentada, professora da Secretaria de Educação aposentada. Caramba! E aí agora estou me dedicando a outras coisas, né? A uma empresa de marcenaria, mas muito pouco agora a empresa de marcenaria, porque nós entramos na sociedade de uma hamburgueria que está tomando, assim, 100% do nosso tempo, né? Que legal, que legal.
Pronto. A Caverna, que é 40, Guará 2. Viu, mexendo. O melhor hambúrguer da cidade com jogos de tabuleiro. Que delícia, Pronto. Oh, eu gosto, hein, de jogo de tabuleiro. E de hambúrguer, então. Casou bem. Excelente. Ah, Que pois quando você puder, você vai lá. Aí vai ser bom que a gente vai se conhecer pessoalmente. Assim que eu puder botar o pé no chão de novo, entendeu? Eu vou Fechou. sempre pra lá. Não, Pronto, então a gente combina, ué. beleza. Vamos sim. Já tá Né? marcado. Bom, e aí eu... Ó, desculpa, tinha um roteirinho aí, Priscila, se você quiser seguir dele, a gente vai, Não, mas tá, eu tá nem... nele. Tá tranquilo. Tá, então eu nem tô lendo ele. Vai tranquilo. A gente vai, se Combina aí. sair de ordem, a gente volta. Não dá nada. Só vai. Tá bom. Beleza. Tá bom. Agora vamos à nossa história. É isso? Isso, como que Então. vocês se Conta aí, conheceram? já que foi, já que foi você que ficou apaixonado. Aí o que aconteceu, né? Eu, como eu disse, eu vim do Rio de Janeiro para cá, né? E vim para fazer um instituto bíblico, fiz concurso aqui também, lá no Rio de Janeiro era muito ruim de trabalhar. Eu queria trabalhar em outro lugar, eu já estava trabalhando lá no Rio, já estava dando aula, e era muito ruim, eu queria sair de lá, né? Fiz concurso para cá, passei e vim para cá. E eu comecei frequentando a igreja aqui, eu frequentava a mesma igreja que ele, mas a gente não se conhecia pessoalmente, né? A gente nunca tinha sido apresentado, enfim. Mas eu via uma coisa no Weber lá na igreja. Eu via ele muito mal vestido, eram duas coisas importantes. Ah, que Gente, droga. ele não se vestia. Eu pensei que ia falar bem. Priscila, eu tenho que te contar isso. Essa parte ele não falou, não, viu? Quando ele contou. Claro que não, é. Meu Deus, ele usava umas bermudas com umas meias pretas puxadas até em cima, uma coisa horrorosa. Mas eu vi um potencial no Weber, porque eu via ele trabalhando na igreja com muita dedicação. Ah, que E eu legal. falava assim, eu percebi nele um coração para Deus, né? Assim, observando como ele trabalhava, as coisas que ele fazia, assim, a dedicação, né? Ele orando e tal, assim, eu vi que existia ali nele um potencial. Então veja que a gente às vezes olha, né, a pessoa que não é casada ainda, né? Olha para a pessoa e fala assim: "Nossa, mas aquele cara, nossa, ele é horroroso, ou ele se veste mal, ou ele não faz a barba, ou não sei o quê". Calma. Vamos lapidar esta pedra. Né? Vamos lapidar esta pedra, exato. Né? Aleluia. Uma outra coisa que eu vejo também muitas pessoas falarem, né? É assim, porque eu sou uma pessoa cristã, mas eu não vejo uma pessoa cristã com quem eu possa me casar. E eu não acho que isso é verdade também. Existem homens e mulheres dentro das igrejas que são homens e mulheres que têm o coração para Deus, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque a pessoa que tem o coração para Deus é uma pessoa que vai se deixar mudar, vai se deixar modelar, não por mim, né? No caso, no Weber, né? Não por mim. Que é um erro que às vezes os casais cometem, né? Um quer mudar o outro e isso não acontece, cara. Desculpa aí os românticos aí, mas isso não vai acontecer, sabe? A pessoa pode até mudar, mas ela vai mudar por conta própria, não porque você quer. Ela vai mudar porque ela quer ser mudada, ela quer melhorar. E uma pessoa que tem um coração para Deus, ela quer melhorar, ela quer crescer, ela quer ser aprimorada, né? Sim, com Então, certeza. assim, Ainda que erre, né? Eu acho que assim, a gente que, assim, quando a gente percebe isso, né? Eu gostei dessa expressão do coração para Deus, achei bem bonito. Que assim, você vê que a gente erra toda hora, a gente faz um monte de coisa, um monte de besteira, né? É de bater o dedinho na quina até qualquer outra coisa, né? Que a gente faz. Mas quando é isso, é o vetor pro lado certo, né? Eu acho. Que é isso, que aí você realmente vai se permitindo moldar, né? Não só pelo outro, né? Pela sociedade em si, né? Pelas pessoas que nos cercam e tal, com amor, né? Mas também por Deus, né? Principalmente por Deus, né? Quando ele vai falando pra gente, né? pronto. Então, eu achei isso foi o que me chamou a atenção no Weber. Uhum. Né? Aí a gente fui começando a me aproximar. Eu procurei conhecer primeiro, porque eu tive isso, né? Observei isso nele. Aí vai, pode contar você agora. Bom, essa... Eu já era linda e
maravilhosa. Isso aí eu não dei trabalho. Já Não se deu trabalho isso, não. bem, já tava tudo certo. Tava tudo pronto já nela, né? Eu aqui, né, além disso, ainda era sonso, não conseguia ver essa aproximação. E aí teve a ajuda dos brothers, né? Aí os brothers chegaram e falaram, ô bicho, acorda aí, cara, abre o olho, tem uma moça ali de olho em você, não sei o quê. E aí teve uma amiga também, que depois virou nossa amiga comum, obviamente, né? Mas já era mais ou menos próxima, de mim. E a gente era meio que do mesmo ciclo, assim, mas a gente não se conhecia, né? E aí essas coisinhas foram sendo construídas ali, um chegava e meio que na brincadeira vai lá, fala isso, fala aquilo, poxa, vamos conversar, não sei o quê, e eu ficava assim, né? Será? E aí depois eu comecei a olhar para ela de um jeito diferente, né? Eu falei, vamos lá, né? Vamos tentar, vamos conhecer. E aí um dia eu me ofereci, ela morava perto lá da igreja, ali na 102 Sul. Quer dizer, a igreja era na 102 e ela morava na 302, Não, né? ali era 400. 402. Então era só atravessar o eixão ali. Então eu atravessei e fui com ela um dia depois que terminou lá o culto. Aí eu falei, eu vou te levar em casa. A gente foi andando e conversando. Daí pronto, começou alguma coisa. Naquele dia a gente só conversou, sentamos um pouquinho num banco, perto de uma banca de revista, assim, né? Nada muito, né? Nenhuma nenhum floreio, assim, foi uma coisa muito simples, né? Muito tranquila, mas a gente sentou ali, conversamos um pouquinho. Aí ele se apaixonou. Aí, pronto, aí me pegou. Depois dessa conversa, entendeu? Só na Depois lábia, disso só aí. na. Tô brincando. Aí pronto, aí a gente se aproximou mesmo. Aí a gente começava a fazer umas coisas juntos e eu chamava ela para ir fazer algumas coisas, porque eu fazia ali coisa da igreja, então, coisa de som, técnico de som. E aí, às vezes, eu precisava sair com o carro de alguém para. Eu não tinha carro, né? Sair com o carro de alguém para resolver algum problema que sempre pediam para mim. Aí eu levava ela quando eu tinha oportunidade. Como ela estudava no Instituto Bíblico, então todo culto que tinha, ela estava. Então a gente se encontrava direto, né? Ah, legal. Mas logo depois esse instituto também para ela terminou e a gente ficou ali, né? Então isso deve ter sido em junho, julho não, deve ter sido em Não, agosto de 2000 e, meu Deus, não de 90, Jesus, é. de 90 e algo, de 96, 97, 96, 96. mais ou menos agosto, setembro de 96. Aí em outubro a gente fala, não, vamos namorar, né? A gente está dando certo, então vamos lá. Que Então teve legal. aquele cortejo primeiro e depois em outubro, dia 30 de outubro, a gente começou a namorar de fato, no dia que ela estava indo viajar Pro Rio. para o Rio de Janeiro. E aí eu fiquei aqui com o coração partido. No primeiro dia de namoro oficial, ela viaja. Ai, Deus. Então vocês começaram a namorar, assim, vocês ficaram um tempo se conhecendo, se encontrando, né? Assim, mas toda vez que encontrava, sei lá, no culto e tal, aí ia conversando depois. Vocês foram se conhecendo a ponto de falar, não, ó, é isso mesmo, então estamos namorando, vamos nessa. É. Mas você foi Sim. passear no Rio, visitar a sua família. Aí voltava. Isso, Tá. isso. Eu fui só para visitar a família e voltei. Na época, eu acho que eu já estava trabalhando, já estava Você já estava trabalhando. na Secretaria de Educação. Que eu vim para cá em 95, aí fiz o concurso, em 96, no início de 96 eu comecei a trabalhar. Ah, entendi. Então eu já estava trabalhando. Fui só para passar uns dias no Rio e voltar mesmo. Entendi. Não, beleza. E aí, com isso aí são 22. Mas aí o tempo de namoro foi tranquilo? Vocês tiveram alguma briga, alguma coisa? Ou já era, sempre deu muito certo, assim, vocês, no sentido uma coisa, né? Que você, assim, você falou o que te chamou a atenção no Weber. E o Weber, o que chamou a atenção, assim, a sua atenção na Sandra? Assim, eu achei que a gente estava caminhando para o mesmo objetivo, né? Que foi aquilo que eu falei, inclusive, foi uma das coisas que a gente conversou antes, né? Que você perguntou assim, o que foi que
que fez com que vocês caminhassem juntos, né? E uma das coisas foi isso, além, é claro, de ser uma moça bonita, né? Ainda tinha, né, carioca toda descolada, não sei o quê. E eu falei assim, eu sou um baiano caipira, eu preciso de uma morena descolada para poder andar nesse mundo. Mas aí também teve essa questão. Quando a gente começou a conversar, essa coisa do objetivo que a gente falou, né? A gente já tinha assim no nosso coração, cara, o que que eu quero? O que que eu quero para minha vida? Eu quero andar com Deus, eu quero que a minha vida com Deus seja intensa, eu quero que a minha caminhada seja intensa, eu não quero ninguém que venha me atrapalhar. Quando aparece a Sandra, com as nossas conversas, eu falei, bom, essa pessoa vai me ajudar a andar com Deus. Então, a partir desse momento que eu entendo isso, e era assim, uma pessoa que eu tinha muita. As nossas conversas eram boas, né? Então, acho que isso é fundamental, assim, para um relacionamento ir dando certo. Então, tipo, tudo que eu queria conversar com ela, ela sabia conversar, a gente conversava. Teve, claro, algumas diferenças, mas a gente encontrou uma forma muito, muito legal de fazer e que eu uso até em algumas situações específicas, eu uso até recentemente, eu usei essa história, que é escrever cartas. Na época eu não tinha, assim, muito celular, Jesus, não tinha celular. Pô, Negócio de mandar essa gente, facilidade dessas ligações, assim, não tinha nada disso, não. Era telefone. Telefone fixo. Mas, gente, é porque a tecnologia realmente andou muito rápido, não é a gente que está velho, entendeu? É isso. E aí, mas aí tinha uma história engraçada, porque tinha uma moça que morava com ela e trabalhava comigo. Então essa moça era pombo correio nosso. Maravilhosa. Amei. E a Sandra me mandava cartinha perfumada, e era um negócio muito bom, gente. Falar, né? Essa geração não vai conhecer isso, não vai. Não vai, porque Hoje o pessoal WhatsApp, a mensagenzinha fica azul, a resposta rápida, essas coisas. Áudio. Então tinha essas coisas, a gente tem vários desses bilhetes, dessas cartinhas até hoje, a gente guarda, né? Ele fazia uns desenhos, gente. Ele fazia uns desenhos fantásticos. Tinha um bonequinho que ele desenhava sempre. Você lembra desse bonequinho? Lembro. Gente, se eu botar a mão aqui, eu reproduzo ele em 20 minutos. Olha aí. A gente fazia muito isso quando a gente tinha algum conflito, algum desentendimento, alguma coisa assim, mas a gente conversava muito. A gente fazia muito piquenique junto. A gente descia no prédio ali onde eu morava, né? Aí eu levava um pano, tal, o Weber comprava uma melancia, a gente pegava umas colheres, sentava lá e ficava comendo melancia ali, conversando. Que delícia! Eu acho que isso foi uma abertura grande para nós também, né? Porque uma das coisas que a gente vê muito conversando com outros casais, né? Tudo, é a ausência de diálogo mesmo, né? De conversar, de fazer acordos. Porque quando você vai conversando ali, aí você vai percebendo as diferenças, vai fazendo acordos, vai fazendo combinados, né, ali. E é uma coisa que as pessoas hoje não fazem muito. Fazer um acordo. Um acordo que a gente fez, por exemplo, que eu lembro que é de muito tempo na nossa vida, é assim. Por exemplo, ele me chama para ir fazer uma coisa que eu não gosto. Ele quer viajar, eu não gosto pra praia, eu não gosto de praia. Eu sou carioca, mas eu não gosto de praia, gente. Eu não gosto de água salgada. Detesto água salgada. Meu Deus, caramba, nasceu no Rio apenas. Eu não gosto de praia. Tudo bem, tranquilo. Mas agora você tá no quilômetro da praia, então você tá tranquilo, você tá em paz. Eu não gosto de água salgada, nem da praia. Meu problema é com a água salgada, gente. Eu não gosto de água salgada. Então, ele gosta. Ela gosta de rio e cachoeira, eu também gosto, né? Mas ele gosta de praia. E eu não sou fã de praia. Então, a gente tem um combinado. Quando a gente... um faz uma coisa que o outro não gosta, mas quando eu for fazer alguma coisa que ele não gosta e vice-versa, eu vou feliz, eu vou com o meu coração. Entendeu? Perfeito. Então, quer ir pra praia. Beleza. Eu vou sorrindo pra praia. O que acontece? Quando eu chego lá, eu não fico entrando muito no mar. Tem aqueles chuveiros, geralmente, na praia. Eu vou lá e tomo uma chuveirada. Pronto.
Resolve. E tá lá felizona, tá curtindo. Porque assim, também é um risco, né? Assim, eu acho que não precisa fazer absolutamente tudo junto. Mas, se começa cada um a fazer só o seu, né, você passa a viver um egoísmo a dois, né? Em vez de estar É, junto ali, né? Por outros motivos também. Então, essa parte de fazer pro outro, pelo outro, e bem, feliz da vida, né? Não fazer de cara emburrada, não fazer não sei o que, faz todo sentido, né? Isso exatamente. faz diferença, porque aí você tá fazendo literalmente pela pessoa, não é pela coisa. E pode ser que você venha até a gostar daquilo, né, em algum momento e tal, 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 mas inicialmente não te interessa, você não tá afim e tal, mas aí você Não, sai de si pra estar com o outro ali, né? não, e é isso que eu ia falar. Quando você faz e você coloca o seu coração, você vai de coração aberto, você encontra os caminhos de curtir aquilo ali também. Você acaba encontrando formas, entendeu? De curtir também. Eu já fui com o Eber para show que eu não gostava. E eu cheguei lá e eu falei, eu vou dançar, eu vou bater palma, eu vou cantar, vou fazer. E eu fiz, entendeu? Até tentou aprender as músicas. Até tentei aprender a música. E Olha aí aí. acaba. E acaba que você daí curte, né? Você tá ali sorrindo, você acaba curtindo também. Se eu ficasse lá, de cara emburrada, achando tudo ruim, eu com certeza não ia Ou não curtir. fosse, né? Ficasse em casa e falasse, ah, não quero ir, não vou e tal, e Ou sei lá, pior e só agora. ainda, se, assim, pensando em show, né? Pior ainda, se você for, assim, no sentido de revanchismo, né? Sei lá. Ah, ele tá saindo, então eu vou sair também. Aí você inventa outra coisa, nada a ver, porque às vezes a gente vê muito isso em alguns relacionamentos, né? Ah, não, se ele vai, então eu também vou. Direitos iguais, sei lá, das quantas. Aí cada um faz uma coisa, nada a ver. Às vezes você nem tá. Aí começa a degringolar também, a estragar a coisa, né? É, porque daí você tem que lembrar, né, que o casamento não é uma competição. E eu Uhum. conheço casamentos que se estragaram porque viraram uma competição, né? Então, Uma competição de opinião, uma competição de você faz, eu faço também, né? E não é para ser isso. O casamento é uma parceria e não uma competição, né? né? E isso é engraçado que isso deu liberdade pra gente. Quando a gente quis fazer as coisas sozinho também, a gente foi fazer, entendeu? A Sandra tinha um dia para sair com as amigas dela e ela ia. Cara, e se isso faz ela feliz e satisfeita e ela volta para casa mais feliz e mais satisfeita, beleza. Então a gente aprendeu que a gente pode fazer programas juntos que o outro não gosta, juntos, mesmo que o outro não goste muito, e a gente aprendeu também que você pode fazer o seu programa sozinho, que não vai ser uma coisa frequente, né? Que é uma coisa que realmente ela vai sair com as amigas dela, cara, o que eu quero nessa conversa? Então, não quero nada. Embora eu goste das conversas, mas Ele gosta, eu gente, ele gosto gosta dos, de ouvir as eu conversas, gosto gente. dos assuntos das mulheres. Mas sempre gostei. Quando acontecia umas reuniões, a gente estava junto, não sei o quê, assim, as rodas de amigos e tal. Quando eu via, tava só eu no meio das mulheres e os caras para lá, e eu no meio das mulheres. Aconteceu isso muitas e muitas vezes. Sim, Mas é, mas é isso aí, você aprende, né? Ah, eu quero fazer tal coisa, até o ponto de você descobrir assim que tipo, ah, eu viajei, por exemplo, no final de 2019, eu viajei para Portugal para fazer uma pesquisa lá. Fui e ela falou: "Ah, você gostou de viajar sozinho?" Eu falei: "É, teve a parte boa de viajar sozinho. Eu gostei de algumas coisas que eu fui fazer sozinho lá, né?" É, teve momentos que eu tive muita saudade, que eu queria que eles estivessem lá, que eu falava: "Poxa, eu queria muito que vocês estivessem aqui para ver isso, para assistir tal coisa, para ver isso na rua, um negócio que tinha acontecido legal e tudo." Mas tinha momentos que eu falava: "Cara, pô, que legal, eu tô curtindo aqui sozinho na minha, sabe?" Então, é um momento meu, assim, que eu sempre tive. Tanto que ela nunca se aborreceu com isso, porque, tipo, aqui em casa é assim: ela vai dormir, eu boto ela para dormir, deito aqui com ela dorme, espero ela ficar assim, bem sonando. Quando ela tá dormindo, eu levanto e vou fazer outras coisas. Eu falo: "Vou passar mais 2 horas acordado, porque eu quero um pouco sozinho, sabe? Eu quero ficar um pouco sozinho no silêncio." Então, eu sempre Aham. gostei da madrugada, porque é isso. Depois que tá todo mundo dormindo, aí eu vou fazer o que eu quero sossegado, sem nenhuma, sem ter que dar atenção para mais nada, sem ter que dividir a atenção. Porque, é claro, se eu tô aqui com ela, eu quero ver um filme que ela não quer ver, aí eu fico dividido. Eu falo: "Não, quero te dar atenção também." Então, tipo assim, ó, eu vou te dar a atenção toda que você precisa, e aí depois que você dormir, eu vou assistir meu filme. Pronto. Isso gera uma construção, cara, de um negócio muito sólido. Isso vai dando uma solidez para o relacionamento muito grande. Você constrói em cima de um alicerce muito firme, fazendo essas coisas que a pessoa percebe que você se importa com ela muito. Você fala: "Poxa, que legal." Então, é, como isso começou a acontecer muito
principalmente na nossa comunicação, que foi uma coisa que a gente se preocupou sempre de estabelecer, uma comunicação clara. A gente, tanto que nesse negócio da carta, voltando às coisas das cartinhas, era bom que a gente conseguia ser claro nos nossos sentimentos, sem extravasar coisas que não precisavam. Perfeito. Então, tipo assim, eu tô com raiva agora, vou escrever aqui, pai, de repente, não, cara, acho que não é isso que eu quero escrever. Amassa o papel, joga fora, escreve de novo. Não, peraí, calma lá. Não é bem isso que eu tô sentindo. Aí vai lá, escreve direito, e não tem aquela carga de raiva, não tem aquela carga de rancor, não precisa despejar isso em cima do outro. E eu acho que isso enriqueceu muito o nosso relacionamento, tá vendo? Nem só de WhatsApp virar o homem. Uma coisa que ele falou aqui, Pri, que eu quero chamar a atenção, é a questão de manter a individualidade, né? Eu sei o que eu gosto, né? Tem coisas que eu faço junto com o Weber, mas eu sei que não é aquilo que eu quero, que eu gosto, eu faço por causa do nosso acordo, enfim, né? Mas eu acho que é uma coisa que também falta hoje, as pessoas saberem manter a individualidade. Já viu pessoas que casam, daí você pergunta, né, o que você gosta? Ah, o que ele quiser, né? O que o marido quiser, o que todo mundo quiser. Mas não tem mais aquilo da individualidade da pessoa. Eu acho que isso é importante. Porque isso te mantém quem você é. São duas individualidades caminhando juntas, né? Sim. Não são um só, né? Assim, são um só. Deus fala, né, que nós somos um, né? O Deus uniu e nós somos um. Mas são duas individualidades, são dois seres diferentes que vão criar uma nova forma de caminhar. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, eu sempre conto essa história, né? A da tesoura. A da tesoura. Que nem na casa da minha mãe tinha uma tesoura na cozinha, nem na casa da mãe do Weber tinha uma tesoura na cozinha. Mas na nossa casa, a gente tem uma tesoura na cozinha. Que a gente usa para cortar as embalagens, para um monte de coisa, até para cortar graviola. Então, eu acho importante ter uma tesoura na cozinha. E eu acho legal esse exemplo, por quê? Porque o que costuma acontecer é ele trazer alguma coisa da casa dele, eu trazer alguma coisa da minha e virar uma competição. E, na realidade, o que tem que acontecer é a gente criar a nossa forma. Às vezes, pegar uma coisa que foi da casa da mãe dele e ver se adapta a nós. Ou pegar uma coisa que foi da minha casa e ver se adapta a nós. Mas não virar uma competição, mas encontrar essa nova forma. Na casa da minha mãe era assim, na casa do meu pai era assim, não sei o quê. Aí vira confusão, cara. Porque aí bota a mãe na briga, você já sabe como é que é. Botar a mãe na briga é triste. Então, se você, né, não é justo. Not fair. Então, assim, não é justo botar a mãe na briga. Então, se você coloca isso, né? Mas minha mãe fazia desse jeito. Mas peraí, você já tentou fazer desse jeito? E a gente sempre teve essa maleabilidade de chegar e falar, peraí, mas desse jeito é melhor mesmo, hein? Que legal, gostei disso aí. E algumas ideias, como essa da tesoura, foram coisas que a gente adequou ao nosso jeito de ser. Eu acho que se a gente tivesse que ter um brasão, ia ser uma tesoura, né? Uma tesoura no meio. Porque isso é um simbolismo muito interessante, que a gente sempre colocou como exemplo, assim, né? Uma vez eu vi um filme, eu não lembro o nome do filme de jeito nenhum, eu sei que era um filme de um casal que eles estavam passando por um conflito. Se alguém souber, coloca aí o nome do filme, que é um casal que está passando por um conflito, e eles estão na cama, assim, e eles começam a discutir. Aí, do lado dele, aparece a mãe. Aí aparece do lado dela, o pai dela. Aí vai entrando mais e mais gente ali no meio da discussão dos dois. Aí fica a cama cheia da família dela e da família dele. Meu Deus. Eu acho que é clique. Eu não sei. Eu acho que é aquele do controle remoto, que o cara dá pausa na vida, dá um reverso, não sei o que. Eu acho que é esse filme. Não sei. Eu sei que eu achei muito interessante, porque é exatamente isso que acontece. Essa cena é muito simbólica. O cara tá aqui e o pai dele do lado aqui. Aparece como se fosse uma alma. Isso, como se uma alma, assim. Aí ele aparece lá, o pai dele falando pra ele, isso aí, não sei o que, não sei o que. E a mãe dela do outro lado, porque não sei o que, não sei o que. Aí aparece mais gente. Aí vira uma confusão, porque na verdade o casamento é um encontro de duas famílias que pensam diferente, que vivem diferente. Quer ver uma coisa também que é interessante, assim, que juntou, que acabou que sendo uma tendência para o meu lado, mas que a Sandra adequou assim, perfeitamente e adorou, que ela viveu a vida inteira em apartamento. Ela só veio morar em casa quando eu chamei. Que isso foi uma coisa que a minha família sempre viveu, foi em casa.
Falei, amor, Aham. vamos tentar e tal. Eu fui mostrando pra ela não sei o quê. E aí agora ela não quer mais sair de casa de jeito nenhum, né? É, e eu acho que é Exato. muito isso que vocês falaram, assim. Claro que a gente recebe influência, mas a gente é muito livre, né? E aí, quando você encontra outra pessoa ali, você tem que, acima de tudo, respeitar a outra pessoa, né? Vocês construírem juntos. E essa parte da individualidade realmente é muito importante, porque a gente não pode se anular, né? Eu acho que a gente corre o risco, às vezes, de, por querer agradar, se anular. E não quer dizer que por você gostar, porque vocês acabaram de deixar muito claro que não é que você não tem individualidade, mas em algum momento você abre mão dela em função do outro, né? E é isso mesmo, né? Mas ela tá ali mantida, tá firme, né? E para várias coisas, não é simplesmente para gosto, porque tem muita coisa que realmente talvez, né, pegando aí o exemplo que você falou, eu não sei, é o que ele quiser, né? Para algumas coisas que são mais superficiais, realmente tanto faz. Tem coisa que, putz, não, beleza, ó, é o Sim, que a maioria quiser, vamos junto, para você também não ser aquela pessoa chata de só a sua vontade imperar, né, sobre a de todo mundo. Não é certo. assim. Você não tem que ser essa pessoa, porque aí ninguém vai querer conviver com você. Mas assim, por É, outro lado, é isso, é você ter convicção daquilo que você gosta, até porque se você estiver num momento sozinho, e aí, quem é você? Se você tiver, você vai se perder, você vai saber quem você é, né? exatamente, exatamente. E uma Tem- pessoa que perde essa individualidade, ela perde identidade, cara. E quando você não tem identidade, já era. Você não é uma pessoa que dá para conviver, não. É triste. É, É triste. E a gente e assim isso o que é uma coisa que gera essa coisa de você manter sua identidade gera conflito. Só que no conflito você encontra soluções. E cara, é muito massa isso você encontrar soluções juntos, sabe? Você encontrar respostas juntos. Você constrói uma vida. Então é um dos motivos de você não desistir de conviver com outra pessoa a vida inteira, é isso. É você. Pô, a gente descobriu um jeito de encontrar solução para tudo junto. Então, o próximo problema vai ser assim também, entendeu? E eu acho que isso aí aparece muito depois que a gente tem filho. é. Quando a gente tem filho, nossa, eu acho que Então é a me hora que conta, mais. peraí, antes de chegar nos filhos, então vamos chegar ao casamento. Como que vocês namoraram por quanto tempo? Como é que foi esse namoro e como que veio assim a chavinha do, não, ó, é pra vida toda mesmo. Que a gente já tá falando do dia a dia, né? Mas assim, só voltar um pouquinho nessa parte que a gente entra no casamento e nos filhos, que aí, né, aí tem a parte da missão de vocês, e aí vai Tá, então. A gente namorou 2 anos. dois A gente anos. namorou 2 anos. Foi. Assim, na verdade, logo que a gente começou a namorar, o Weber queria casar, entendeu? Imediatamente. Aí eu falei assim, não, Seis calma. meses eu estava convicto. É, eu que enrolei mais ele. Falei, não, calma, né? Calma, vamos conhecer mais. Eu acho que assim, o momento do namoro ele é extremamente importante, sabe? Sim. É a hora realmente de você não só se apaixonar pela pessoa, né? Eu acho que as pessoas são muito aquela coisa assim, da química, né? Mas eu acho que é importante você pensar na hora que você está namorando se os defeitos que aquela pessoa tem são defeitos que você consegue conviver. Porque tem defeitos que as pessoas têm, falhas de caráter, às vezes, que você olha assim e fala: não, isso aí eu não quero para mim. Então eu precisava ver o caráter do Éder, sabe? Eu precisava conhecer o caráter dele. Saber se ele era uma pessoa honesta, saber se ele era uma pessoa correta, saber se o caráter dele combinava com o meu, sabe? Saber se as coisas que ele queria para a vida dele combinavam com as coisas que eu queria. Porque é diferente. Tem pessoas que entram num casamento, às vezes, sem conhecer determinadas. É verdade que depois que a gente casa, a gente continua conhecendo. É verdade. Isso é fato. Mas tem coisas que a gente pode ver durante o namoro. E que o que acontece é que muitas vezes a gente não quer ver, ou a gente vê e não acredita. Sinais. As É, pessoas dão sinais, cara. não só sinais, Né? mas você pode também perguntar, né? Tem coisa que às vezes a gente não pergunta, mas você pode também perguntar, eu acho, pra conhecer a outra. Eu acho também. Mas eu acho que você tem coisas que às vezes a pessoa pode não querer te mostrar, mas você conviver com a família dela e Ah, conviver com os amigos dela, você vai ver. Pela perfeito. família,
pelos amigos, pelas pessoas que estão perto. Como é que ela faz na hora que ela está jogando um joguinho ali? Ela está roubando ali na hora que ela está jogando um joguinho. Tá Ela fica entendendo? irada, ela quer matar você. Isso. Como é que é a reação dela? Qual é o nível de competitividade dessa pessoa? Acho que essas coisas todas você acaba percebendo. São pequenos detalhes. Sim. Uhum. Pequenos detalhes. E que a gente tem que atentar, né? Às vezes eu vejo várias situações assim, de pessoas que elas casaram com alguém, mas elas viam sinais naquela pessoa que elas não acreditaram que era verdade. Sabe, eu conheço uma pessoa que ela casou, e a pessoa com quem ela se casou, ela andava na rua, ela não podia ver um outdoor com uma mulher de lingerie, que o cara ficava olhando e não sei o quê. E ela achava, a menina que se casou com esse cara, ela achava que aquilo ali era uma bobagem, que é porque ele era solteiro e aquilo ali chamava muita atenção dele. Só que aquilo ali era uma coisa que estava no caráter dele. E quando eles se casaram, ele traía ela, porque ele queria todas as mulheres, entendeu? Caramba. Então, assim, foi uma pequena coisa. Alguém falou ali que o filme era Clique mesmo. Clique? Ah, É. muito obrigada. Ah, é? Eu não lembro dessa cena. E olha que esse filme eu decorei ele quase. Fantástico essa cena. Muito, muito. Demonstra muita coisa, né? Então, Sim. assim, eu acho que é importante o período do namoro nesse sentido. Não só para você se apaixonar, mas para você ver, pô, esse cara, ele não consegue ver um outdoor. Como vai ser quando uma mulher se oferecer para ele? Porque tem isso. A Sim. vida é assim. É os caras se oferecem, né? As mulheres se oferecem, todo mundo. É uma coisa assim que acontece no nosso dia a dia, né? Sim. Acontece no nosso dia a E dia. tem vícios Como é também, que vai né? ser isso? Tem Hã? vícios. Tem a questão de vício também. Tem uma série de coisas que. Também. Sim. É. Exato. Eu conheço mulheres também que se casaram com homens que tomavam uma cerveja todo fim de semana. Depois que ela se casou, ela não deu conta mais dele bebendo uma cerveja todo fim de semana. Porque daí ele não dava atenção para a família, não dava atenção para ela, chegava em casa bêbado, não sei o que. Aí ela falou, poxa, não era isso que eu queria. Mas ele já fazia antes de casar. Então, assim, Sim. a gente tem que prestar atenção, né? Então, 2 anos de namoro, 6 meses de noivado. Correria para arrumar o casamento. 6 meses não, 5 meses, porque na verdade eu fui em dezembro de 98, pedi a mão dela em casamento lá pro pai dela, e lá no Rio. Teve isso, Viajamos, tá, gente? tiramos férias lá. Que E eu não legal. dormia lá, tá? Eu não dormia lá, eu tive Não. que arrumar uma casa para dormir, porque Meu pai não deixou, não não. deixava, não. 3 mulheres dentro de casa, né? A minha filha não vai, não. Vai que você quiser dormir em outro lugar, vai dormir embaixo da ponte lá, mas aqui não. Aí eu fui, almocei, jantei com ele lá e tal, no momento lá, pedi ela em noivado, aceitou, não sei o quê, tudo certo. E aí em maio de 99, aí logo mais a gente marcou a data do casamento para maio de 99. Então, dia 23 de maio. E aí foi isso. Depois que a gente voltou, aí foi aquela correria para arrumar casamento, para comprar coisa, para não sei o quê, para isso, para aquilo, para arrumar casa para morar. A gente ganhou um apartamento do pai dela que eu nem sabia. Que Aí legal. casar é caro e dá trabalho. Mas deu tudo certo. Aí foi legal a festa, vocês curtiram, foi bacana. Foi muito, muito, Depois muito desse tempo, bom. depois desse tempo todo, hoje tinha uma tia minha aqui em casa almoçando com a gente, que ela tava falando, o casamento do Weber foi uma festança boa demais. Ou 22 anos depois. 22 anos. Foi bom. Não, o Né? pessoal sempre lembra desse casamento, né? Eles sempre lembram, eles falam, meu Deus, aquele casamento foi histórico. Legal. Foi muito legal o nosso casamento. A correria foi muita. Eu chorava. Assim, muitas noivas, né, têm a ajuda da família, a mãe mora perto, não sei o quê. Eu não tinha ninguém, cara. Eu não tinha ninguém. Eu tive que me virar, sabe? Então, assim, Meu uma Deus, trabalheira, mas cara, foi fantástico. que Acho legal. que assim, Deus é o primeiro interessado nos nossos casamentos, sabe? Então, Sim. quando a gente se determina, eu acho legal contar aquela história da nossa lua de mel, né? Quando a gente se determinou a casar, as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo. Que Sabe? legal. Assim, pequenos detalhes começaram a acontecer. Aí eu acho legal contar a história da nossa lua de mel, O negócio do porque carro.
Porque a gente não tinha dinheiro para fazer a lua de mel. Eu acho que eu fui para o Rio e voltei antes, né? Eu passei menos tempo nessa do noivado. Eu fui Ah, junto com você e voltei sozinho. Você ficou lá. Aí a gente estava conversando alguma coisa sobre lua de mel por telefone. ah. E aí termina. Aí ele ligou para mim e falou assim: olha, eu estava fazendo as contas aqui, estava vendo e tal. Eu sou o cara das planilhas. Ah, boa. É. Eu estava vendo aqui, fazendo as contas, e eu vi o seguinte: não fica chateada, prepara seu coração, porque a gente só vai poder, ou a gente vai ter um carro, ou a gente vai viajar de lua de mel. Se a gente for ficar com o carro, a gente pode ir aqui para Caldas Novas, aqui para Pirinópolis mesmo, mas não dá para fazer mais que isso, não. O que você vai querer? Você quer ficar? Porque a gente não sei se a gente já tinha comprado, acho que não, né? Não, A não. gente queria comprar um carro. Aqui em Brasília, sabe como é que é? Na época, a gente morava no Sudoeste, a gente ia morar no Sudoeste, e eu trabalhava no setor O, né? Aí ele falou, a gente compra um carro ou a gente viaja de lua de mel. O que você quer? Eu falei, pede a Deus aí, porque eu quero as duas coisas. Eu quero o carro e quero viajar de lua de mel para Gramado. Se vira! Se vira. Se vira! Foi. Daí ele falou, então tá bom, né? Eu sempre fui assim, eu tenho fé, assim, sabe? Que Deus vai mover, que Deus vai fazer. Recentemente a gente estava construindo a nossa piscina aqui em casa. Eu falei, Deus, me surpreenda, porque eu quero uma piscina bonita, igual eu sonhei, entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa coisa assim de, não, eu acredito que Deus vai fazer. E aí, pronto, eu passei a responsabilidade. Mas eu acho legal, porque depois disso, outras coisas também aconteceram, né? Dessa forma, que ela falou, não, vamos fazer as duas coisas. E teve vez até que eu falei assim, não, vamos fazer, porque eu aprendi com ela isso, né? Nessa situação, eu falei, beleza, então tá, então vamos fazer o seguinte, a gente compra o pacote de lua de mel, e aí, cara, quando voltar, a gente se vira com essa história do carro. Beleza, aí fomos numa agência, fechamos um pacote de lua de mel para Gramado, que era para onde a gente decidiu ir, né? Eu não queria, Oramos a oramos respeito, a respeito colocamos na mão disso. de Deus o nosso casamento, o que a gente queria, nosso sonho, a gente orou e entregou na mão de Deus. E aí chegou no casamento, um padrinho só pagou a nossa lua de mel inteira com o dinheiro. Caramba, Então, quer dizer, com a lua de mel quitada, quando eu voltei, a gente comprou o carro. olha aí. Resolvi. E é legal, né? Porque na verdade, não é só essa confiança, né, essa fé em Deus, mas é ajustar, né? Ajustar os planos ali. Então, na verdade, porque às vezes um é mais arrojado, o outro segura mais, é mais, né, quer mais segurar, então ajusta ali, não, então vamos fazer os dois, mas um espera um pouquinho, beleza? É isso mesmo, só que aí, graças a Deus, e aí esse padrinho, vocês puderam fazer rapidamente as duas coisas, né? Eu acho que quando a gente ora e coloca na mão de Deus, Deus dá a gente a estratégia para a gente fazer, Exato, sabe? Nem que exato. seja, vai estudar para você arrumar um emprego melhor, Aham. né? É porque Mas assim, Deus vai dar uma estratégia. é que a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes tem muita gente, Deus não quis, né? Deus não sei o que, aí põe tudo no colo, coitado, né? Tipo, eu não faço nada e quero que Deus resolva tudo, não é assim também, né? Não é, não é. E a gente sempre foi assim, Sim, de saber economizar, sabe, planejar nossas finanças. Isso a gente fez desde sempre. Planejamento financeiro, economizar, investir. Como é que a gente pode investir? Como é que a gente pode fazer? Até para a nossa decisão mesmo de namorar e se casar, eu nunca acreditei que Deus chegue e fala assim, você vai namorar com ele, você vai casar com ele, né? Aí eu sempre achei assim, que eu chego para Deus e falo assim, Senhor, arruma uma noiva para mim, e Deus fala, eu? Tipo, arruma aí, cara. Segura. Arruma aí, negão, Qual é? É, Então, assim, você tem a capacidade de fazer essa avaliação, de olhar para isso. Agora, você tem que ter o olhar também, né, gente? De você orar. A gente orou a respeito disso. A gente não casou sem falar com Deus. A gente orou, a gente falou, Deus, a gente está aqui, a gente está junto, a gente quer casar, e aí, estamos juntos? O que você acha? E teve pessoas, líderes nossos, que nos apoiaram. Outra coisa muito importante na nossa vida foi isso, né? Uma coisa foi a gente saber que a gente tem uma missão, que é de levar o evangelho, de pregar, de cuidar de pessoas, de
ensinar outras pessoas, de ajudar outras pessoas. A gente sempre teve isso, inclusive com relação a casamento. A gente já pagou lua de mel para casal que não tinha tido lua de mel. E a outra coisa é você... O que era mesmo? Qual foi o exemplo que eu dei aqui? Voltei para falar as duas coisas que são muito importantes. Perdi, gente. Mas você tava falando dessa parte da missão, né? Hã? Uma parte é a parte da missão, que é super importante, né? E a outra é você também saber realmente dosar, escolher a pessoa com quem você vai casar. Saber falar assim, olha, esse tipo de coisa aqui eu não topo, essa coisa aqui não dá certo. Eu acredito que Deus, ele apresenta pessoas para nós. Várias. Permite, né, que a gente conheça muita gente, nos dá oportunidade. Numa viagem, sei lá, num evento. A gente conhece milhões de pessoas, né? E aí a gente que escolhe, né? E a gente toma atitude, toma providência, chega perto, conhece. Aí é com a gente, né? Se você vê que o outro é sonso, vai lá, cara. Não desista. Não desista. Se você vê um potencial naquela pessoa sonsa, não desista. O cara sonso, não enxerga ninguém, velho. Mas aí, né, voltando lá, aí, pronto, aí a gente casou e passamos 8 anos curtindo a vida, né? A gente descobriu depois que a gente casou, a gente descobriu que nós dois sonhávamos ter um Jeep, aí a gente comprou um Jeep para viajar. Viajamos um monte nessa Toyota Bandeirante, que foi um carro mais legal que a gente já teve. Então, fizemos viagens muito legais, muito legais. Muito doidas, o carro barulhento, entrando água e tudo, e a gente, achou massa. Muito legal, né? E aí, enfim, aí depois de 8 anos a gente resolveu que era hora de ter os filhos. A gente queria resolver uma situação financeira. A gente tinha um apartamento, daí o Heber falou, não, vamos mudar para uma casa. Aí a gente comprou um lote, sabe como é que é aqui em Brasília, né? Você às vezes compra e o negócio não é bom, e foi o que aconteceu com a gente. Aí a gente ficou, e agora? Aí, enfim, aí a gente achou uma outra oportunidade, e aí quando a gente falou, vamos construir lá? Vamos. Quando a gente começou a construção, eu engravidei, porque daí a gente, né, ia ter aquilo que a gente queria. Vai passar um sufoco financeiro nessa época daí, né? Essa época que a gente aperto planejado. Mas aí, como a gente comprou no lugar errado, a gente acabou que não conseguiu construir. Isso que deu uma parada aí no nosso planejamento, entendeu? Mas foi bom, a gente aprendeu, né? A gente tem que aproveitar tudo para aprender, né? E foi o que a gente fez. Vamos aprender então, né? Em vez de ficar reclamando, bora aprender o que a gente tem que aprender nessa situação. Sim, é isso. E não tem como ficar voltando, né? Porque às vezes a gente fica, se eu tivesse, se eu não sei. Não, para. Viveu, bola pra frente, né? Aconteceu, né? Bola pra frente. Daí foi isso que a gente fez. E aí aí eu engravidei. E aí pronto, você chega naquela parte. Aí você chega naquela parte dos filhos que você ia falar antes. Que então, aí vem a parte dos filhos, né? A partir da gravidez, eu conheço gente que teve problemas seríssimos no casamento por conta da gravidez, porque a gravidez é um momento muito diferenciado para nós, mulheres, né? É um momento que E para nós, homens. Porque a alteração dos nossos hormônios, cara, faz uma diferença muito grande na vida. E a não alteração dos hormônios masculinos também causa muito transtorno, entendeu? Porque o testosterona não acaba. Mas a nossa alteração faz uma diferença violenta, né? Eu acho que junto com as coisas hormonais das mulheres, tinha que dar uma baixada na testosterona dos homens. Não é, cara? Mas enfim, né? Você tem que aprender a lidar com isso também, enfim. Daí começam as coisas. Quando o neném nasce, você não tem força nem para andar, que é uma canseira, menino chorando, e você está sendo literalmente sugada, e o marido quer atenção também, né? Então você tem que aprender a lidar com isso. Os homens têm que aprender a lidar com esse momento, que não é fácil. Eu tive, como é que é o nome daquilo? Labirintite, quando o Jonathan nasceu. Porque eu estava dormindo aqui na minha cama, de repente eu escutava lá no quarto ele, e o Jonathan chorava alto, velho, era um escândalo. Os vizinhos falam até hoje, eu lembro do Jonathan chorando. Meu Deus! Ele gritava demais, demais. E aí
pulava da cama, e nessa história eu acabei tendo labirintite naquela época, Nossa. por conta disso. Então são muitas emoções. As gestações foram tranquilas? Oi? Gestações, as duas foram tranquilas, assim? Foram. A minha dificuldade foi assim, enjoo demais. Eu Aham. enjoei demais na gravidez do Jonatas. Depois foi azia demais. Depois foi. Assim, eu tinha muito sono na gravidez do Jonatas. Aí eu chegava do trabalho, eu conseguia deitar e dormir antes de fazer qualquer coisa em casa. Na gravidez do Luca, eu tinha sono também, mas aí eu não conseguia dormir, porque eu tinha que dar atenção pro Jonatas, enquanto o Luca dormia, quando eu estava grávida, né? Depois que ele nasceu também, quando o Luca dormia, eu tinha que dar atenção pro Jonatas. Acabou que eu passei a dormir muito mal. E na gravidez do Luca, eu comecei a dormir muito mal também, né? Eu dormia mal demais, acordava. Descobri que o galo canta não só às 6 da manhã, ele canta a noite inteira. Eu descobri isso quando eu estava grávida do Luca. Eu ficava acordado. Mas aí, cara, foi muito, assim, o apoio, né? Eu tive que reaprender, né, umas coisas, né? Falei, cara, agora é a hora de eu apoiar mesmo, né? E ou eu apoio ou eu apanho. Então, vou apoiar, né? Eu apanho da vida, apanho da mulher, apanho da vida, apanho de todo mundo. Então, eu vou apoiar, porque é mais fácil. Então, a gente teve um reaprendizado aí, né? Realmente a chegada dos filhos é um reaprendizado. Aí você tem que reaprender várias coisas. Aí a mulher não é mais só sua, é mais dos outros do que sua, de verdade, né? E aí depois as coisas vão se equilibrando e a gente tem que aprender a tolerar isso nesse momento, né? A dar esse suporte de fato. E Aí tem esse momento da gravidez, que não é fácil, de quando eles são bebês, é muito difícil, porque é muito cansativo, né? Você é extremamente requisitado. E depois tem o momento que os filhos estão crescendo. E a educação dos filhos, porque eu recebi uma educação e o Weber outra. Então Sim. a gente tem que. Aí era isso que eu estava falando naquela hora, né? Ah, De você criar a sua forma de criar os filhos, né? O casal criar a sua maneira. E isso não é fácil, né? Porque isso sim. gera conflito, né? Tem hora que a gente precisa de ajuda. A gente teve participação de psicólogos na nossa vida ao longo do tempo. A gente líderes, fez. psicólogos, era isso que eu estava falando. Ah, lembrei. Eram outras pessoas te ajudando. É É muito importante importante você ter. A demais. gente sempre teve líderes para nos ajudar. A gente pedia, quando cabia, a gente perguntava para os nossos pais algumas coisas. E psicólogos também, né? Mesmo outros Terapeutas de casais, né? casal, ou mesmo Mesmo outros outros casais. casais de amigos que permaneceram juntos, né? Porque tem isso, né? Às vezes você tá com um problema, passando uma dificuldade, um momento difícil no casamento, aí você procura alguém que está separado. Às vezes essa pessoa que está separada, ela não viu, não encontrou uma outra forma, né? E ela pode ter aprendido, ou ela pode virar para você e falar assim: ah, olha, separa, eu separei nessa situação, né? Ou um casal que às vezes conseguiu ultrapassar aquilo, ele pode contar a experiência que ele teve, né? Ou às vezes uma pessoa que se separou, mas que aprendeu, olha, eu fiz isso, mas não faça assim, faça de outro jeito, né? Então a gente tem que saber procurar as pessoas que vão poder nos ajudar, né? A É a Bíblia rede de fala, né, apoio, né? Isso, exatamente. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria, né? Então, você escuta a opinião de um, escuta a opinião de outro, pesa aquilo, pesa de um lado, pesa do outro. O negócio é que muitas vezes as pessoas procuram ouvir o que elas querem. Aí É, quando elas encontram alguém que apoia o que ela tá falando, pô, você tem que ouvir alguém que te contrarie também, cara. Então, sabe, senão é muito fácil. Aí você resolve, entre aspas, resolve tudo, né? Porque se você ficar ouvindo só quem te apoia, não escuta ninguém para te contrariar, fala, cara, tá errado isso aí. A gente teve muita ajuda, isso nos ajudou muito, graças a Deus. E estamos aqui, deu certo. Tá dando certo. tá dando certo. E o que vocês pensam, assim, pra frente? Os meninos estão na adolescência, o Ever falou que é 14 e 11 anos, né? Vocês Isso. estão curtindo essa fase? Tá dando algum perrengue? Eles são bem próximos, né? Vocês são bem unidos, assim, né? Então, Somos. Isso é uma coisa que a gente alimenta muito, né? Questão de ficar junto, sabe? De se ajudar. É claro que eles não ficam 100% unidos o tempo todo. Inclusive, eles estão passando agora um momento difícil, entendeu? Um momento chato. Mas acho que ela quis dizer assim, a família junta, né? Sim, Então, mas aí a gente... É uma coisa que a gente busca alimentar, sabe?
ajudar eles a encontrar os caminhos para ficarem juntos. Inclusive, eles dormiram juntos durante muito tempo no mesmo quarto. A gente separou, não tem muito tempo. Até a pandemia foi uma das coisas que fez eles ficarem em quartos separados, porque daí você tem que bota cada um para o lado para estudar, enfim, né? O quarto não é muito grande, né? Então isso contou também tudo, mas a gente busca unir. A gente gosta de fazer isso. A gente sai junto, a gente joga junto, a gente brinca junto, a gente viaja junto. Tem hora que dá conflito? Tem. Mas aí a gente mostra para eles, acho que eles têm que aprender que existem conflitos e que a gente tem que aprender a superar os conflitos. Aí na idade deles também agora, depois que você traz toda a bagagem que você tem, ensina, disciplina, porque precisa de muita disciplina. E quando você achar que tá muito, aí você bota mais, entendeu? Precisa de muita disciplina para educar os filhos e não pode ter preguiça, cara, de educar a criança. Então, é cansativo. Então, quando você vê o feedback das pessoas ao redor, que é o que a gente recebe hoje, falando, cara, seus filhos são maravilhosos, pode botar o menino aqui, traz pra cá, leva pra lá, não sei o quê. Os meninos trabalham na igreja pra caramba, eles são super responsáveis com aquilo que eles fazem. Então, hoje o Luca, que tem 11 anos, ele é uma das referências na igreja para a questão de transmissão de live, de projeção de letra, de música, de vídeo, não sei o que, ele entende tudo. Então as pessoas vão buscar ele hoje em dia, os adultos procuram ele para saber como é que faz as coisas. Então, assim, legal. Nível de responsabilidade e de aprendizado também muito rápido. E essa é a pegada dele, negócio de computador, tecnologia, não sei o quê. Então ele mesmo já vai se dando você já vai vendo o caminho que ele está trilhando. Se tornando útil, né? Sim. Entendeu? Essa parte de caráter, de educação e tudo, a gente deu top aí. Agora os meninos, eles vão seguindo a linha deles. O perfil do Luca é esse. O perfil do Jonas, ele toca bateria comigo na minha banda. É um cara que tem mais personalidade, que briga um pouco mais pelo que é dele, pelas coisas dele. É muito, como é que se diz? Muito, muito autêntico, assim, em tudo, né? Os dois são, mas e tem uma personalidade assim, é meio brigão, porque a gente se parece muito, então a gente dá uns alfinetados de vez em quando. A gente dá uns alfinetados, mas assim, é muito responsável, super exigente, tem hora que a gente tem até que maneirar. Mas também tem o caminho dele. Ele quer estudar no Canadá, ele já queria ir para o Canadá, ele falou, pai, eu quero estudar no Canadá, não sei o quê, queria que a gente... Não, deixa eu ir logo no ensino médio. Falei, não, velho, calma aí. Você não pode, não tem nem idade para isso, e eu não tenho dinheiro para pagar um tutor lá para ficar com você o tempo inteiro, né? Então, já tem assim uma linha. Acho que é uma coisa que a gente trabalha, né? Tenta trabalhar neles, é criar um senso de propósito. Eu acho que isso dá outra live, mas a gente tem que ensinar as pessoas que elas, e eu acho que isso é uma coisa que a gente ensina para as pessoas que a gente ajuda na igreja, tudo, você tem um objetivo, você tem um propósito, você nasceu para alguma coisa. É uma coisa que falta muito nos nossos jovens hoje, e eu dava aula para o ensino médio, e eu via muito isso, são jovens que não sabem por que eles nasceram, não sabem para que eles servem, né? E é uma coisa que eu acho que a gente sempre tentou imprimir e tenta na vida dos meninos, um senso de propósito, você tem um objetivo, porque na verdade é isso que vai fazer eles felizes, né? Acharem para que eles nasceram, serem úteis, ajudar outras pessoas. É isso que vai fazer deles pessoas felizes, né? De todo ser humano, todo mundo, né? Assim, quanto mais cedo a gente tem essa noção, tanto melhor, porque assim, a gente vai descobrindo, é um caminho de descoberta, na verdade, né? O nosso lugar no mundo, né? E é fazendo, não é simplesmente, e aí? Não, é fazendo, é no dia a dia ali mesmo, com essas responsabilidades, por exemplo, essa história do Luca, né? Eu tenho afinidade aqui para essa coisa, então eu faço, aí chega ao ponto que as pessoas te procuram naquilo que para você já tá mais dominado e tal. E outras coisas assim, aí você vai servindo as pessoas ao seu redor, isso é muito legal mesmo. Pronto, aí a gente leva muito eles para isso, né? Eu acho muito legal como eles hoje, eles gostam, né? Então, eu acho isso ajuda muito, né? E aí a gente tenta estimular a individualidade de cada um deles, né? E fazer com que eles encontrem os caminhos deles. E dentro disso, a gente, como casal, tem que continuar se fortalecendo, lembrando que
Um dia eles vão viver as vidas deles, né? E a gente vai ficar. E como é que é o casamento que a gente quer viver no futuro, né? Aí vem o investimento que a gente tem que fazer hoje para o casamento que a gente quer ter daqui a 10, 20 anos, né? Isso é Além muito... disso, se você não for um casal, se você não for um casal que as pessoas ficam muito preocupadas com os filhos. Ah, meus filhos, não sei o que, meus filhos, a minha esposa dá trabalho e faz não sei o que, não sei o que. Cara, você quer que seus filhos vivam bem? Cuida do seu casamento. Cuida do seu casamento. Tem gente que deixa o casamento de lado para cuidar dos filhos. Entendeu? Tem que fazer as duas coisas. Se não cuidar do casamento, os filhos vão se lascar, porque o casamento deu fim, os filhos vão entrar em depressão, vão ter problemas, vão Mas construir uma coisa outros. que Minimamente vão sofrer, né? Assim, vai. Vão sofrer. É, Vão sofrer. É tipo assim, se vão sofrer mais ou menos, tudo bem, isso é discutível. Agora, vão sofrer. é. Isso não tem discussão. E isso é muito interessante, isso aí, porque o casal sempre. E era a pergunta que eu ia fazer, assim, né, para vocês, assim, do que a Sandra falou da época das gravidezes, né? Como é que foi tudo isso, essa questão? Tudo bem, né? Hormônio, umas coisas, mas vocês estão bem, que vocês continuaram bem, devem ter passado algum perrengue ali na história e tal. E o que eu quero dizer assim, os meninos já estão crescidos, já estão cada vez mais autônomos, né? Então, daqui a pouco já tem o Jonathan já quer ir para fora e tudo mais e tal. Então, vai ser questão de tempo mesmo para fazer. Eu queria perguntar para vocês assim, o que vocês pensam, o que vocês fazem hoje nessa linha mesmo, né? O que vocês buscam fazer como casal, né? Para vocês, se vocês têm alguma rotina, alguma coisa que vocês alimentam no dia a dia, né? Para alimentar justamente essa relação de vocês dois. E o que vocês pensam, assim, de futuro mesmo, para vocês, para a família como um todo? O que vem pela frente, assim, daquilo que vocês fazem, assim? Olha, para o casal, para o relacionamento, a gente vai continuar fazendo o que sempre deu certo, né? As mesmas coisas que a gente já falou aqui. Sim. Com relação ao futuro, é segredo. Então, beleza. O futuro da família é segredo, depois eu te falo por quê. Eu não vou Tá. botar numa live, não. Beleza, tranquilo, suave. Uma coisa que a gente busca fazer hoje muito, muito, é manter o diálogo, né? Uhum. Sair sem os filhos, porque as pessoas falam, né, muito. Eu Vou saio, deixar ela com você aqui rapidinho. eu Tá. saio com meus filhos, eu saio com meu marido, eu não tenho nada para conversar, né? A gente só fala dos filhos, só fica pensando nos filhos, a gente não tem nada para dizer. A gente tem que encontrar, né? Porque uma hora os filhos não vão estar mais. Então, a gente procura fazer isso, sair nós dois juntos, só nós dois, conversar, rir junto, sabe? Sim. E quando a gente namorava, a gente ria muito junto. Então, cara, a gente tem que manter isso, sabe? Então a gente faz isso, de sair, rir junto, enfim, né? Conversar, fazer isso. E o que a gente planeja, né? Como o Heber disse, algumas coisas a gente não pode falar, mas a gente tem planos juntos. A gente nunca deixou de fazer planos que a gente pense em todos juntos, né? Ou quando os meninos não tiverem, o que a gente pode fazer estando só nós dois, né? Esses planos também a gente já está fazendo. Esses planos a gente já tem também. O que a gente vai fazer quando eles se casarem, quando tiverem a família deles? É importante a gente pensar nisso também, né? Para a gente trabalhar para que isso realmente aconteça. Trabalhar financeiramente para isso acontecer. Eu vejo muitas pessoas que não se planejam financeiramente, né? Trabalhar como homem e mulher de Deus. O que a gente vai ser para a igreja? O que a gente vai ser para Deus quando a gente estiver só nós dois também? Né? A gente vai estar livre, a gente vai poder, se a gente quiser, ajudar igrejas em outros lugares, a gente pode, né? Então a gente vai sonhando aí. Né? Isso é muito legal, era nessa linha mesmo, assim, de entender, né? Porque, na verdade, a missão beleza, a gente encontra, mas ela vai se adaptando, né? Porque a cada momento a gente tem uma situação de vida diferente. Então, tem que ser dócil a isso também, porque eu acho que uma coisa que pode prejudicar é a síndrome de Peter Pan, né? São coisas que às vezes a gente fica estagnado numa fase e não passa dessa fase e tal. Então, é importante respeitar e viver muito bem cada instante, né? Para justamente quando vem a próxima etapa, falar assim, não, beleza, agora entendi, é um outro momento aqui e tal, beleza, o próximo. E sem também ficar com os dois pés lá na frente, né? Botar o pezinho no hoje mesmo,
né, com o olho ali, mas assim, vivendo um dia de cada vez mesmo. Isso. E viver mesmo, com intensidade. Eu lembro quando os meninos eram pequenos, tinha gente que falava pra mim assim, ai, não fica com esses meninos muito no colo, não. Eu falava, eu fico, eu abraço, eu beijo, entendeu? Porque daqui a pouco não vai mais querer meu colo, né? Hoje eles são adolescentes, então me perturbam. O Jonatas tem mania de ficar subindo em cima da gente e não sei o quê. E aí faz as confusões dele. O Lucas já fica pendurado em mim, ele é todo docinho, gosta de ficar abraçado. Não sei. E eu vivo tudo com intensidade. Não tem esse negócio de falar assim, mãe, eu quero ir dormir no seu quarto, marca com a gente marca um dia, eles vêm, botam os colchões, dormem aqui, até hoje. Deixa eles ouvirem, não. Eles não lembrarem. Quando eles lembram e eles pedem, a gente deixa. Eu falo pro Eber, o Eber falou, ai, mas eles já estão grandes, deixa. Porque daqui a um tempo eles não vão mais estar morando com a gente. E a gente vai sentir saudade. Então, é isso. Ai, gente. Essa é a nossa história. Maravilhosa, adorei, adorei, adorei. Vocês querem falar mais alguma coisa? Você quer, Eber, falar mais alguma coisa? Nem posso mais, eu já troquei até de roupa. Então tá. Então tá bom, gente, ó. Muito obrigada mesmo, vocês arrasaram. Eu vou deixar disponível aqui para quem quiser assistir depois, tá? E depois eu também vou postar no YouTube e mando para vocês o link, tá bom? Ótimo. Tá bom. Muito Priscila, obrigada muito mesmo. obrigado pelo convite, né? De saber que, assim, se você convidou a gente é porque as coisas estão dando certo para nós e assim, eu amo compartilhar essas coisas porque eu sei que eu fui alimentado por esses compartilhamentos de pensamentos, de ideias, sabe, de coisas que deram certo. Então, nós hoje somos frutos, nosso relacionamento é fruto de um monte de coisa que deu certo junto aqui, né? Então, a gente decidiu juntar tudo que deu certo para dar certo para a gente. Então, perfeito. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e continue entrevistando casais de sucesso aí, os amores reais da vida. Isso aí, vamos espalhar a ideia de que o casamento é bom. É isso aí. Amém, gente. Um beijo. Beijo. Beijo, Tchau, tchau.